Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Já estou ao vivo no Periscope, agora eu vou entrar ao vivo no Insta e no Facebook. Vamos começar com o Insta, vamos lá, verificando a conexão e também ao vivo com... tá aqui. Isso, agora estou ao vivo também com a galera do Instagram. Isso, ao vivo com a galera do Instagram e eu acho que ao vivo também com a galera do Facebook. Deixa eu ver aqui se eu conseguir. Facebook também. Agora eu estou ao vivo nos 3 canais. Facebook, Instagram e Periscope. E hoje eu quero trabalhar um tema interessante. O crime do artigo 236 do Código Penal. O crime do artigo 236. Então eu vou pedir a compreensão de vocês. Vou pedir para diminuírem as mensagens, para não travar o vídeo, etc. Muita gente já no Facebook, no Insta também e no Periscope. Saudar, enquanto vocês diminuem as mensagens, saudar os alunos Carreiras Jurídicas do SERS, saudar os alunos do curso preparatório para o MP Magistratura estaduais do SERS, também a galera do concurso para o MP de São Paulo, que estamos ainda sem notícia de quando será a prova. Espero que amanhã alguma notícia oficial venha a ser publicada. Olha só, muita gente presente, legal. Galera dos cursos de polícias do SERS, galera do curso de delegado de Polícia Federal, também a galera que está fazendo um curso preparatório para a Defensoria Pública do SERS. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já os reconheço pelo nome aqui, ó. Eu já vou vendo que tem alunos meus que se comunicam comigo no campo Sua Mensagem do SERS e que aparecem aqui. Eu fico feliz de vê-los também acompanhando na rede social. Por falar nisso, eu quero avisá-los que daqui um mês, mais ou menos, vamos ter uma novidade muito legal no SERS. Eu vou dar uma aula com 100 alunos acompanhando em tempo real. Eu dando a aula, você me vendo e eu vendo vocês. Vocês vão estar em casa assistindo minha aula e eu vou estar vendo a imagem de 100 alunos dentro de 4 telas gigantes. E se vocês tiverem dúvidas, vocês vão levantar a mão e eu vou ver você levantando a mão e nós vamos conversar em tempo real. Impressionante. Então aguardem, eu quero no mês de setembro já gravar uma aula ao vivo para 100 alunos. Em tempo real, impressionante essa novidade que o Renato Saraiva está trazendo para nós. Impressionante, tá bom? Vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje? Vamos começar o vídeo? A galera reclamando que está travando um pouco, está travando porque vocês estão colocando as mensagens e as mensagens acabam entupindo o vídeo mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos abaixar um pouco as mensagens, diminuir e eu começo trabalhando o artigo 236 do Código Penal. Quando eu trabalhei com vocês o artigo 235, crime de bigamia, eu recebi várias mensagens de alunos dizendo: poxa, Rogério, eu não imaginava que o crime de bigamia tinha tanto detalhes. Aliás, na faculdade meu professor nem explicou esse crime de bigamia. O crime de hoje é a mesma coisa, várias novidades, crime que nós não costumamos aprender na faculdade. Vejam só. Tá aqui, ó. O crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. O artigo 236 do Código Penal pune com 6 meses a 2 anos, portanto, uma infração penal de menor potencial ofensivo, contrair casamento induzindo em erro essencial outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Então, repito, nós estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo, admitindo as medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95, tá ok? Agora, quem é o sujeito ativo? Quem pode praticar este crime? Quem pode praticar o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento no casamento? O tipo exige qualidade ou condição especial do agente? Não. Nós estamos diante de crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Quando eu digo que pode ser praticado por qualquer pessoa, pode ser praticado pelos 2 contraentes.
inclusive pelos dois contraentes, caso em que nós estamos punindo o dolo bilateral. Eu posso casar com você ocultando impedimento e você pode casar comigo também ocultando impedimento. Um ocultando impedimento do outro, o dolo bilateral. O dolo bilateral. Tá ok? Joia? O sujeito passivo do crime continua sendo o Estado. Nos crimes deste título, o Estado aparece como sujeito passivo constante e primário, podendo figurar ao lado do Estado como vítima o contraente enganado. O contraente enganado. O artigo 236 pune duas condutas. São duas as condutas punidas no artigo 236. Primeira conduta, tá aqui, ó, é induzir outrem a erro essencial, contraindo com ele casamento. Aí eu fico pensando, aquele que é solteiro e está pensando em se casar, e vê o legislador falando em contrair casamento. Fica parecendo que você está contraindo uma doença, né? Se casamento fosse bom, por que você contrai? Esquisito se contraindo. Bom, fica aqui uma observação apenas para descontrair. A primeira conduta é a de induzir outrem a erro essencial, contraindo com ele casamento. Essa é a primeira conduta. Essa é a primeira conduta. E onde, Rogério, eu vou complementar o artigo 236? Eu vou complementar o artigo 236 com o artigo 1557 do Código Civil. O artigo 236 do Código Penal é uma norma penal em branco. Ela precisa ser complementada pelo Código Civil. Uma norma penal em branco e que deve ser complementada pelo Código Civil. O Código Civil, no artigo 1557, considera erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, o erro que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama. A ignorância de crime anterior ao casamento que, por sua natureza, torna insuportável a vida conjugal. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, de moléstia grave e transmissível. A ignorância anterior ao casamento de doença mental grave que, por sua natureza, torna insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então, essa primeira parte do artigo 236 oculta, olha, induzimento a erro, induzir outrem a erro essencial. O comportamento de induzir outrem a erro essencial deve ser complementado pelo artigo 1557 do Código Civil. 1557 do Código Civil. Tá bom? A segunda conduta punida é ocultar impedimento. E, novamente, o artigo 236 precisa ser complementado pelo Código Civil. O artigo 1521 do Código Civil traz os impedimentos para o casamento. Não podem casar os ascendentes com os descendentes, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos, o adotado com o filho do adotante. Pessoas já casadas, mas aqui as pessoas já casadas têm um crime próprio, que é o crime de bigamia. Tem um crime específico, que é o crime de bigamia. E, por fim, cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, são duas as condutas punidas no artigo 236. Primeiro, induzir a erro o contraente, erro essencial, e também ocultar impedimentos para o casamento. Todos entenderam? Joia, nós estamos diante de norma penal em branco. Norma penal em branco homogênea. Norma penal em branco homogênea. Todos compreenderam isso? Legal? Então agora vamos para perguntinhas de concurso. Pegadinha de concurso. O seu examinador vai perguntar o seguinte: doutor, o senhor sabia que o artigo 236 pode ser praticado induzindo em erro essencial o outro contraente? Sabia. Você sabia que o artigo 236 pode ser praticado ocultando o impedimento do outro contraente? Sabia. Aí ele vai perguntar: esse crime pode ser praticado por omissão ou só por ação? Esse crime pode ser praticado só por ação ou admite também modalidade omissiva? O que vocês acham? Pessoal, prevalece que este crime só pode ser praticado na forma
comissiva. Ou seja, está umbilicalmente ligado às condutas punidas, está umbilicalmente ligado às condutas punidas, à fraude. A fraude. Olha que interessante, a fraude. Entende a esmagadora maioria da doutrina que o crime do artigo 236 só pode ser praticado de forma comissiva, jamais de forma omissiva, exigindo fraude. Compreendeu? Joia? Então, se ele simplesmente silencia sobre o impedimento, não usando de fraude, não usando de ação, aí não tem o crime. É um indiferente penal. É um ilícito civil com consequências lá no direito de família. Para configurar o crime é imprescindível que ele haja por ação, fraude. Ficou fácil? Joia. O crime é praticado a título de dolo. O crime é praticado a título de dolo, não se pune a forma negligente. E quando é que se consuma o crime? O crime se consuma com o casamento. Agora tem um detalhe importante. O parágrafo único diz que a ação penal não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Essa condição prevista no parágrafo único torna a tentativa impossível. Esta condição exigida no artigo 236, parágrafo único, torna a tentativa impossível. Não existe possibilidade de tentativa. Nós estamos diante de um crime material e que a tentativa é inviável. Olha que interessante. Nós estamos diante de um crime material, plurissubsistente, mas que a tentativa é inviável. Quer um outro exemplo de crime material plurissubsistente que não admite tentativa? O induzimento, participação ou instigação ao suicídio, artigo 122. Também é um exemplo de crime material plurissubsistente que não admite tentativa. 236, crime material plurissubsistente e que não admite tentativa. Interessantíssima essa observação. Guardem. Você já tem 2 exemplos de crime material plurissubsistente e que não admite a tentativa. Tá bom? Joia? Pessoal, vejam que o artigo 236 é um crime de ação penal privada personalíssima. Ou seja, no caso da morte do titular dessa ação, o seu direito não se transmite aos sucessores. Então, o artigo 236 do Código Penal é um exemplo quase que raríssimo de ação penal de iniciativa privada personalíssima. A morte do titular da ação, que é o cônjuge enganado, a morte não transmite o direito de ação aos sucessores. É um caso excepcional de ação penal de iniciativa privada personalíssima. Tá ok? Compreenderam? Joia? Então eu acho que com isso eu consegui trazer para vocês os temas principais ligados ao crime do artigo 236 do Código Penal. O crime... Boa noite, meus alunos. Olha só quem chegou aqui para alegrar a galera. Olha só. Gente, ó, aqui é o Face, Insta e Periscope. Ah, você já conhece tudo? Já conhece? Eu sou aqui jurídica penal. É jurídica penal? Exato. Você falou para eles que vai ter surpresa no mês de setembro? Olha, gente, eu vim aqui no... Você tem que olhar para os 3, tá? Vai trocando a visão. Vai. Vamos lá. Gente, eu vim dar aqui uma passadinha Nas redes sociais. nas redes sociais do meu pai. E eu vim falar de uma coisa muito especial para vocês. Olha, tá chegando meu aniversário. Que dia que é seu aniversário? Que dia? Ah, não é para contar? Não. Mas tá chegando. Cuidado, não mexe aqui, então cai tudo. Olha, vai ter um sorteio no meu Instagram que eu vou falar Peraí. como você ganhar o livro. E Você vai fazer sorteios no seu Instagram? sim, De livros? aham, Quais livros?
do meu pai, né? Vai ter livro de outras pessoas também? Eu Vai. acho que sim. Você pediu pra que tio os teus livros? Renato? Tio Ricardo. Ah, Ricardo. Tio Ricardo Didier, né? Então você pediu um Ricardo livro de... Didier. Isso, da Obrigada. editora Juspódio. Aí você vai sortear vários livros. Gente, olha, não fica triste, você não vai ganhar. Mas eu ainda vou fazer esse vídeo. Esse sorteio. Esse sorteio. Então calma, tem E, esperança. gente, olha, quem não me segue, tô de mal. Você tá de mal? Você tem que falar qual é o teu endereço para eles seguirem. Qual é? Gente, eu tô estudando e tá osso. Tá osso? O que que tá osso? O que que tá osso? Tá difícil, tá apelando. A escola tá difícil? Não sabe. Então tá bom. E eu vou falar qual é o nome do meu Instagram. Pra quem não me segue. Qual é? @Sofia Sempre Sofia. Sofia com PH? Lógico, né? Sofia tem que falar pra eles. Sofia com Ó, PH. com PH. SOPHIA. Sofia sendo Ia. Sofia. Aham. Uhum. O que a gente brincou hoje antes de entrar aqui no ao vivo? O que a gente brincou? A gente brincou de cabeleireiro e eu coloquei lá no Stories da minha mãe ou meu, não sei, ou do meu pai. Eu cortando as barbas do meu pai. E de verdade, com tesoura de verdade. Tesouro de verdade. Sei lá. Você deixou uns buracos. Eu sou a né? cabeleireira maluca. Ai, Então tá bom. Você tava com saudade deles? muita, é sério. Eu tava tipo, Olha só. cadê meus alunos? A Isabela aqui tem 7 anos e fica aqui ao lado do meu pai assistindo o vídeo. Manda um beijo pra Isabela, então, do Periscope. Muito obrigada, Isabela. Olha só, tá cheio de fã, né, filha? Então tá bom. Então manda um beijão pra todo mundo. Fala Um boa beijão. sorte. Boa sorte Bons nas estudos. provas. Bons estudos e bom trabalho pra quem vai fazer, né? É, quem trabalha, né? Então tá bom. Beijo grande, galera. Um beijão, meus alunos. Beijão, meus alunos. Amo todos vocês. Beijo. Se ajuda o papai a encerrar aqui. Vamos lá. Como que é? Encerrar? É isso.